Olá pessoal, boa noite. Carlinha, você foi a primeira! Olá! Olá, Aí, doutora Lorena, já na área. tudo Boa bom? noite, doutora. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, muito bem. Fala, meu primo Caio Zamper. Tem até familiar já entrando aqui. Mas Pois o, o legal das lives é isso, porque é, a gente tem uma interação diferente, né, com o pessoal. Então, é bacana porque vem todo mundo para ver o que a gente está falando e a gente acaba tendo uma interação um pouquinho diferente, né, das palestras, das aulas, enfim, acaba sendo um negócio mais interessante. Pessoal, só dá um ok aí se todo mundo está ouvindo bem. Lorena, você está ouvindo bem? Tá tudo certo aí? para mim tá ótimo. E o meu áudio? Seu áudio eu também consigo ouvir bem. Então, acho que acho que a gente já pode aqui começar. Deixa eu ver, são 19h33. Vamos esperar mais um, 19h34, mais um minutinho só, a gente já começa. A Você Natália tá, já falou aqui. O quê? você tá em casa ou tá na clínica? Eu já estou em casa, eu preferi já vir para casa, já tinha resolvido tudo lá na clínica, um dia bem cheio, mas deu tudo certo e agora já deu tempo de chegar em casa e fazer a live. Melhor, também. Melhor. Quem está mais entrando aí? Vamos ver. Adriana, já vi uma galera entrando aí. Vamos lá, então, 19h34. Vamos esperar mais um pouquinho só. Ó, até uma Bengal. Já temos a Marie Bengal na live também. Até os gatos vão participar, Lorena. É bom a gente ficar Só atento os aí com o que a gente vai falar. Muito bem, 19h35, vamos embora. Temos bastante coisa para conversar. Queria inicialmente agradecer todo mundo que está entrando. Chamem aí os amigos, os colegas, para a gente poder conversar aqui hoje. Lorena, boa noite. Gostaria de começar pedindo para você se apresentar, já para adiantar para o pessoal. A Lorena está trabalhando com a gente lá na Mastercat, então faz alguns meses que a Lorena veio lá da região central do país para São Paulo. E aí a gente já trouxe a Lorena para começar a atender lá com a gente da clínica. Então, Lorena, eu queria que você se apresentasse inicialmente e contasse aí para a gente um pouquinho da tua vivência profissional, da sua carreira, um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Claro, claro. Então, boa noite todo mundo. Como o Dr. Carlos já me apresentou, meu nome é Lorena. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, eu sou médica veterinária também. E já tem 7 anos, né, que eu me formei nessa instituição. Lá eu fiz minha residência, que foi em clínica em cirurgia de cães e gatos. Depois fiz meu mestrado. E por último fiz minha especialização em felinos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, desde então eu tenho voltado, né, o atendimento para o paciente felino. E aí surgiu uma oportunidade de vir para Jundiaí esse ano e deu certo, né, de conhecer a Mastercat e a gente
tá junto com o Dr. Carlos aí desde junho. Muito bom, muito bom. A gente, na verdade, escolheu o tema, né, Lorena, até pela sua familiaridade aí com o tema. Eu acho que a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, então acho que é um tema que sempre é muito relevante. Eu acho que sempre tem muita dúvida ainda em relação a tumor de mama. A gente pediu para o pessoal mandar as perguntas, a gente recebeu algumas perguntas e nós vamos colocar aí dentro da live, as dúvidas vão sendo, a gente vai colocando aí em cima do que a gente se propôs a falar. Então, assim, inicialmente eu gostaria que você fizesse uma abordagem básica de como a gente classifica os tumores mamários nas gatas, né? Como que a gente pode subdividir os tumores mamários, como a gente pode classificar as neoplasias mamárias, né, dentro da espécie felina. Certo. Não, então, antes de falar da classificação, é importante a gente, né, ressaltar que passou, né, o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do tumor de mama, mas é importante a gente ficar atento, né, a isso durante todo o tempo, não só nas gatas, mas nas mulheres também, né? Essa data, Outubro Rosa, ela é ilustrativa, né? A preocupação, ela deve existir sempre, né? E se tratando de tumor de mama em gata, é o terceiro tipo de tumor mais frequente na espécie felina, fica atrás apenas de tumores hematopoéticos, que são os linfomas, as leucemias e dos tumores cutâneos, que estão na segunda colocação. Sim. Então, são tumores, né, muito comuns aí para a espécie. E aí a gente classifica os tumores como não neoplásicos, que são aqueles tumores que só apresentam o aumento do volume da célula. E aqueles tumores que são neoplásicos. Já nos tumores neoplásicos, a gente não vai ter o aumento do volume da célula. A gente vai ter uma proliferação dessas células de uma forma anormal. E esses tumores a gente pode classificar eles em benignos e malignos. Então, de forma resumida, a gente tem 3 tipos de tumores nas gatas, né? Que seriam os não neoplásicos. Aí dentro desses não neoplásicos entram as hiperplasias, que são os principais exemplos, né? Mas a gente tem lesões fibroadenomatosas. E temos também os tumores benignos, que são os adenomas, fibroadenomas, e os malignos, que aí a gente tem uma gama grande, né? Carcinomas sólidos, cribiforme, tubo papilar, in situ. Tem vários tipos, né? A gente tem, dentro dos tumores que tem malignidade, aí a gente tem vários subtipos, né? Vamos dizer assim. Várias nomenclaturas para os malignos. Isso você vê alguma diferença em relação não só à evolução, quando a gente está diante de um tumor mamário com potencial, né, com malignidade, você vê alguma diferenciação em relação ao quanto a doença é mais grave em um tipo ou no outro? Você consegue dizer alguma coisa nesse sentido? É importante a gente fazer essa classificação. Porque, assim, desculpa te interromper, Lorena, porque assim, eu acho que o que é importante ficar para o pessoal que não é veterinário é o que diferencia, né, um tumor maligno ou um tumor benigno. Então, quando a gente fala em tumor maligno, né, o que exatamente a gente está querendo dizer quando a gente fala que o animal tem um tumor maligno, né, que aquele tumor é maligno ou aquele tumor... O que exatamente diferencia? E dentro dos malignos, o que pode dizer se aquele tumor é mais grave ou mais maligno do que aquele outro? Então, os tumores benignos, vamos começar pelo benigno, que é o mais fácil, né? Então, é aquele que tem uma alteração naquelas células, né? Tem uma proliferação ali. Só que aquelas células, elas são parecidas, a gente fala que elas são diferenciadas. Então, elas se assemelham ao tecido de origem. Além disso, são tumores que a gente fala que são organizados. Então, eles são encapsulados, né? Delimitados. Perfeito. Não tem metástase, então são tumores que ficam ali localizados justamente por conta disso. Ó a Melo aparecendo aqui atrás.
Isso que é legal da live. E apresentam um crescimento lento, né? Então, são tumores que às vezes eles ficam anos ali e não tem aumento de volume, né? Fica daquele estágio ali, daquele tamanho. Já os tumores malignos, eles são tumores indiferenciados, ou seja, eles já perderam, né, bastante as características daquele tecido de origem. Tem uma característica mais invasiva, então eles vão adentrando nas células, né, infiltrando, e justamente por conta disso, eles têm maior capacidade, maior chance de metástase. E aí, quando a gente fala de metástase, a gente fala de principalmente pulmão, né, e linfonodos regionais, mas pode fazer metástase para qualquer órgão, né, abdominal, vísceras, fígado, baço, tudo isso. Ótimo, Então, perfeito. essas diferenças, né? Não. De benignos e malignos. Não, acho que ficou bem claro aí pela explicação que você deu. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar quando a gente conversa sobre tumor de mama é sobre as causas, né? Porque a gente ainda vê alguns erros, algumas condutas que são adotadas para impedir o cio, né? Então a gente vê algumas coisas, algumas medidas, algumas condutas que são adotadas que podem aí eventualmente aumentar o risco da gata desenvolver um tumor mamário que muitas vezes é bastante grave. Então, se você tivesse que compilar aí para a gente as principais causas de tumores mamários em gatas, o que você poderia dizer para a gente em relação ao que você observa aí na rotina, desde lá do seu mestrado e tudo mais? Então, a gente, não só, né, no meu mestrado a gente avaliou laudos, né, de pacientes que haviam sido submetidos à biópsia do período de 2011 a 2018. Então, a gente olhou todos esses laudos, analisou, né, verificou se o animal era castrado, não castrado, se havia aplicado anticoncepcional, se não, e associou tudo isso com as lesões, né, que esses animais apresentavam. E não só, né, no meu mestrado, mas o que a gente observa na literatura também. Que o fato do tumor de mama está extremamente associado com o fator hormonal. Então, estrógeno, progesterona, que são hormônios ali presentes, né, no ovário daquela fêmea, eles têm grande influência no desenvolvimento desses tumores. Então, a gente sabe que gatas que não são castradas, a gente chama de gatas inteiras, então que tem útero, que tem ovário, essas gatas elas têm um risco 7 vezes maior de desenvolver um tumor de mama do que uma gata que foi castrada de forma mais precoce, né? Assim, até 1 ano de vida. Então, o fato de ser castrado já está extremamente relacionado, né, ao desenvolvimento desses tumores. Animais castrados após 2 anos de idade, a gente já não tem esses benefícios. Então, a gente teria benefícios... Calma. Deixa essa parte para depois. Outros fatores, então... Outros fatores são o uso de anticoncepcional, né? Justamente associado aí a essa questão hormonal, né? Então, o que é o anticoncepcional? A gente vai aplicar um progestágeno ali e ele vai estimular o crescimento, né, daquela glândula, a proliferação ali lóbulo alveolar. Então, em decorrência disso, a gente vai ter um aumento, geralmente, de todas as mamas, né? Muito comum a gente ver um aumento generalizado. E essas gatas que elas recebem a aplicação de anticoncepcional, a gente observa que tem 3 vezes mais risco de desenvolver um tumor de mama do que uma gata que nunca fez uso de anticoncepcional. Então, por isso e às vezes a gente vê aquelas gatinhas super novas, né? Gatas jovens, assim, que de menos aí de 2, 3 anos de idade, chegando com tumores mamários horrorosos, né? Bem feios, doenças bem graves.
porque receberam aplicação de anticoncepcional, né? E Então, uma dose já pode, né? uma dose. Então, Importante. é algo que a gente tem que falar que é simplesmente castrar, né? Para a gente poder impedir que a gata entre no cio, e aí você evita que ela fique, que ela possa, na verdade, se o que você quer é evitar que essa gata fique prenha, né? É só castrar, não precisa ficar aplicando anticoncepcional na gata e deixar o bichinho morrer de tumor de mama, né? Eu acho que é importante isso. E, Lorena, dentro desse ponto, a gente recebeu uma pergunta falando se, não me lembro quem foi, mas assim, perguntando se as gatas com FeLV, e aqui até acrescento FIV também, se os gatos com retrovirose, FIV e FeLV, teriam um risco maior de desenvolvimento de tumores mamários. Isso acontece? A gente tem isso relatado? Pergunta muito importante, né? A gente sabe que o paciente FeLV positivo, ele tem realmente uma predisposição ao desenvolvimento de tumores. Isso acontece porque o indivíduo normal, né, saudável, vamos dizer assim, ele tem mecanismos ali, células de defesa justamente adaptadas que vão realizar destruição, identificação de células alteradas, né, de células tumorais. Então, ele tem um mecanismo de defesa próprio. Só que um paciente FeLV ou FIV, ele é imunossuprimido. Então, ele tem esse mecanismo já, assim, uma defesa bem fraca, né, para dizer que quase não tem. Então, acaba que, se ocorrer, né, a proliferação de uma célula ali, uma mutação, o organismo ele não consegue controlar, né, lidar com essa mutação da mesma maneira que um organismo saudável e acaba tendo desenvolvimento, né, de tumores. Mas quando a gente fala de FeLV, a gente fala principalmente de tumores hematopoéticos, né, que seriam relacionados às células sanguíneas, então os linfomas, as leucemias. Ao tumor de mama, a gente não tem, né, uma relação associada, não, uma associação não, seriam mais aos tumores hematopoéticos. Perfeito. E isso a gente vê na rotina, né? Existem até hoje outros relatos de outros tumores que a gente que teriam uma maior chance do gato FIV ou FeLV positivo desenvolverem, mas o tumor de mama normalmente não entra nessa lista, né? Células escamosas, tumores É, cutâneos. isso, exatamente. Então tem algumas outras coisas aí que entram, né? Mas o tumor de mama a gente não acaba não tendo essa correlação. E é fato que você falou, a gente vê na rotina, né? Hoje mesmo atendi uma gatinha FeLV positiva e ela provavelmente já está desenvolvendo um linfoma multicêntrico ali, né? Então a gente vê muito mais as neoplasias hematopoéticas mesmo, né? Tanto em gatos com FIV quanto com FeLV, principalmente com FeLV, né? Então acho que o tumor de mama nesse aspecto ele passa um pouquinho ao lado, né? Mas eu acho que vale, não é a intenção da live hoje, mas eu acho que vale sempre a gente lembrar que qualquer gato, né, que vem apresentando, nem que seja um tumor de mama, mas assim, o gato chegou com um tumor mamário ou com qualquer outra afecção, eu acho que a gente precisa testar, e essa é uma coisa que a doutora Lorena faz muito bem. A doutora Lorena entrou gato lá na clínica, antes de fazer a anamnese, ela está testando o gato. É assim, a gente compra os kits de FIV e FeLV lá na clínica, acabam assim, ó, rapidinho, porque daqui a pouco ela está fazendo o teste até na Tatiane lá. Eu já falei para a Tati tomar cuidado que um dia a Lorena vai testar a Tatiane, que é a nossa secretária. Mas eu acho que é importante a gente falar que o gato pode ter um tumor mamário e ele não tem absolutamente nenhuma relação com FIV ou com FeLV, mas é importante você saber se essa gata que tem tumor de mama, ela tem FIV ou FeLV, porque isso pode mudar radicalmente a nossa conduta, né? O tumor de mama no gato,
ele já tem um prognóstico que a gente fala que é reservado a desfavorável, porque 80% Sim. mais disso, né? Mais de 80% geralmente é maligno. E aí, se um gato é FeLV e FIV positivo, coitado. Então, assim, vai ser difícil para ele passar pelas etapas de tratamento, né? E o prognóstico dele, então, vai ser muito pior Cirurgia. do que um paciente saudável. E aí, além disso, né, dos fatores que a gente estava comentando, dos fatores predisponentes, a gente não pode esquecer, né, da idade, que indivíduos, né, idosos, né, quanto mais idoso, a gente fala que a média é entre 9 e 12 anos, mas quanto mais idoso, maior é o risco, né, deles desenvolverem também os tumores mamários, justamente porque já vai perdendo um pouco essa questão da imunidade, os indivíduos já não conseguem ter uma resposta, né, uma destruição e apoptose dessas células tumorais do que o indivíduo saudável, normal, jovem. E a exposição, né, ao ambiente também. Então, são indivíduos que estão há mais tempo expostos ali à radiação, a tudo, né? Então, acabam tendo mais risco aí para o desenvolvimento dos tumores. E tem a Perfeito. raça Acho que também. o quê? E tem as raças também, né? A gente vê que gatos siameses no exterior, né? Porque aqui a gente vê mais no persinha, né? Mas no exterior é relatado que os siameses puros, né, têm um risco 2 vezes maior de desenvolver os tumores do que Porque o nosso siamês, ele é um gato brasileiro, na verdade, né? Então, do siamês ele tem a cor parecida, mais nada, né? eu chamo de E, e, tal, cialata. e, é, e a predisposição à bronquite, né? O restante fica por conta só da cor mesmo. Muito bem, doutora. Eu queria agora entrar na questão do diagnóstico, né? Porque muito se falou esse mês e todo mês de outubro a gente repete a questão do diagnóstico, né? Existe até uma pergunta que eu já vou aproveitar e vou fazer. Se há algum tipo de exame que os tutores, os responsáveis pelos gatos, pelas gatas, no caso, consigam fazer em casa para a detecção dos tumores de mama, como as mulheres fazem, né? O autoexame, ou é só mesmo nas consultas, fazendo a rotina, que a gente consegue fazer esse diagnóstico? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Qual a melhor forma que a gente tem de fazer o diagnóstico do tumor mamário nas gatas? A gente consegue, né, em casa, às vezes um tutor, né, que seja mais cuidadoso. Muitas vezes a gente acaba pegando alguns animais com tumores menores justamente por conta disso, né, que o tutor às vezes está ali brincando com o gato e acaba observando, né, um aumento de volume. Então é importante sim a gente incentivar, né, a eles avaliarem em casa, mas a gente vai conseguir fazer o diagnóstico mesmo só no consultório, porque além do exame físico, que é a avaliação ali, a gente vê o tamanho, né? Ver se esse tumor ele é ulcerado, não ulcerado, é macio ou não. A gente vai precisar realizar exames para poder realizar o diagnóstico. Então, algumas vezes a gente realiza a citologia, que é um exame minimamente invasivo, né? Pega uma agulha e enfia ali, vai fazendo um movimento de leque naquele tumor para tentar identificar uma célula e já poder dar uma direcionada para verificar se esse tumor é um tumor de mama ou é um tumor cutâneo. Porque aí a gente já tem uma mudança aí na questão do tratamento e do planejamento cirúrgico, né? Mas o Sim. que vai definir mesmo é a biópsia, que é esse paciente ser submetido à cirurgia, esse fragmento ser encaminhado, né, para o histopatológico, e aí a gente vai avaliar esse tecido, classificando ele para verificar se ele é realmente um tumor maligno, benigno ou não neoplásico, vai graduar ele, que é até mais importante do que a gente classificar hoje, a gente fala de graduação histológica, que é extremamente importante para a gente definir aí prognóstico, sobrevida desse paciente. E de exames que a gente precisa fazer antes de submeter ele a um procedimento cirúrgico, a biópsia e tudo, a gente precisa de exames
complementares, que seriam, né, o exame, o hemograma, verificar como é que está o rim, fígado, né, função renal, hepática, ultrassonografia para verificar se tem metástase nesse abdômen, em alguma víscera, fígado, rim, e raio-x do tórax, que é o foco, né, um dos principais locais onde vai ter metástase do tumor de mama vai ser o pulmão, então a gente precisa também da radiografia ou tomografia aí para identificar essas lesões. E fazer o estadístico. Com certeza. Eu acho que, na verdade, o que é importante a gente ressaltar é que, da mesma forma que nas mulheres, a gente detectar tumores mamários precocemente, né, até pela frequência dos tumores malignos nas gatas, né, a gente tem uma ocorrência muito maior de tumores mamários malignos do que benignos nas gatas, né? Então, quanto mais cedo nós pudermos detectar esses nódulos, melhor vai ser o tratamento. Maiores chances da gente conseguir sucesso com o nosso tratamento, né? Então, aqui também entra, eu acho que você vai concordar comigo nesse sentido, aqui também entra a importância de levar o gato sempre ao veterinário, né? Porque a análise, o exame das mamas, né, nas gatas, quando a gente palpa o abdômen, a gente também vai fazer essa análise. É claro, para o dono do gato em casa, uma pessoa que é mais cuidadosa, né, que tem hábito de ficar mexendo no gato, né? Apesar que barriga normalmente não é um território muito bem... Sei. Mas a pessoa que é mais cuidadosa, ela vai muitas vezes perceber alterações ali, mas quanto mais esse gato fizer as avaliações de saúde, quanto mais ele for examinado, mais cedo a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico e maiores são as chances desse gato ficar curado, se dá para a gente chamar dessa forma, né? A gente vê que comparado aos cães, né, os gatos eles vão uma frequência muito menor ao consultório. E isso é um das problemáticas, né, do atendimento de felinos. Então, assim, os tutores deveriam, né, fazer check-ups pelo menos anuais, né, para a gente conseguir pelo menos um diagnóstico mais precoce, né? Principalmente porque, assim, eu vejo muito isso. A pessoa até notou que tem um tumor, mas ela vai e fala, nossa, mas ele tá pequenininho, não vou mexer ainda não. E muito pelo contrário. Vamos esperar um pouquinho. Não é melhor deixar crescer um pouco mais? Né? Isso é um erro gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, assim, quanto menor o tumor, então mais fácil vai ser para a gente conseguir fazer e planejar essa cirurgia, né? Menos risco de metástase a gente vai ter. E melhor vai ser o prognóstico, né? A sobrevida desse paciente. A gente sabe que tumores acima de 3 centímetros, o prognóstico já é bem menor do que aqueles, né, menores do que 3. Então, quanto menor, melhor a questão do tratamento, né? Quanto mais cedo a gente conseguir fazer o tratamento e a cirurgia. Acho que é importante ressaltar isso porque... não tem como. Quanto mais cedo tratar, maior é a chance, e qualquer neoplasia vai ser assim, né? Quanto antes diagnóstico e quanto antes iniciar o tratamento, maiores vão ser as chances desse gato, dessa gata, no caso, né? Se curar e ter uma resposta mais favorável. Uma outra coisa que a gente pode salientar, você já viu tumor de mama em gato macho? Eu, Lorena, não peguei, mas no meu mestrado tinha um laudo de gato macho dentro de... Foram 297 gatos avaliados. Então, assim, né? Existe, mas é extremamente raro. Eu já vi. já operamos. Olha lá, Gisela também. Oi, Gisela, boa noite. Gisela também já viu um gatinho macho com tumor de mama. Acontece, pessoal. É raro, não é uma coisa comum, obviamente, mas não é impossível. Em homens também acontece,
né? Então, o que eu acho que é importante aqui é a gente ter falado dessas questões diagnósticas, porque a precocidade, o que o querido, a Gisela está falando que eu sou querido, obrigado, Gisela. Eu acho que a precocidade do diagnóstico é o mais importante. Então, levem os gatos, pessoal. Não tenham medo de levar o gato no veterinário. A gente tem clínicas, formas de levar o gato para o veterinário de uma forma bem menos estressante. A gente tem hoje clínicas né, preparadas para receber o gato de uma forma mais amigável, né? Então tem todas as práticas aí cat friendly que a gente fala para poder fazer o atendimento do gato com muito menos estresse. Então a gente hoje tem aí essa condição de minimizar muito o estresse da visita do gato. Não é para ter medo de levar o gato no veterinário, a gente precisa reverter isso, né? Mas eu acho que está melhorando, né? Aos poucos a gente está conseguindo melhorar esse cenário aí, né? E eu acho que a gente tem que incentivar também a começarem a levar mais cedo, né? Então, acostumar o gato desde filhote a ir no veterinário, porque fica muito mais fácil. Porque às vezes chega lá na clínica, né, aquela pessoa com um gatinho com 18 anos e fala, nossa, ele nunca veio no veterinário. Com certeza. Ele nunca ficou doente. Ele nunca ficou doente. Justamente. E o gato tá doente. E o gato tá doente há anos, né? Sem ela saber. Enfim. Porque os gatos, justamente, eles só vão manifestar, né? Depois que já tá naquela coisa assim, meu Deus, que estado grave, né? Então é importante prevenção mesmo. Precisamos mudar isso. Então, quanto mais a gente bater nisso das visitas, né, de acompanhamento, as visitas para prevenção, para exames de rotina, né? Hoje a gente tem como conduta aí, a partir dos 7 anos de idade, independente do gato ter sintoma ou não, começar a fazer exame no gato, né? Quantos e quantos gatos com doença renal a gente só vai descobrir que o gato tem uma disfunção renal fazendo exame de sangue, porque o gato não tem sintoma, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Muito bem. Doutora Lorena, agora em relação a tratamento, gostaria que você falasse um pouquinho em relação a tratamento. Primeiro, quando a gente pega, você falou do diagnóstico, né, da necessidade muitas vezes de fazer uma citologia aspirativa ou mesmo a biópsia. Qual é, na verdade, a melhor conduta que a gente deve ter? O que a gente normalmente acaba fazendo? Assim, o gato chegou com um tumor de mama, nitidamente ali, um tumor mamário. É sempre necessário fazer a biópsia ou a citologia aspirativa antes? Ou esses gatos podem ser encaminhados diretamente ao tratamento cirúrgico? Tem alguma outra forma de tratar, a não ser cirurgicamente? Qual é a abordagem normalmente que você tem para essas gatas? Então, quando a gente fala de tratamento, tem duas linhas, né, que falam, que estudam sobre isso. Então, assim, tem uma linha que sugere que a gente faça a citologia para verificar se é um tumor de mama, se esse tumor é benigno ou maligno, porque dependendo, né, da indicação, a gente faria uma mastectomia radical bilateral, que é retirar as duas cadeias mamárias, ou não, faz uma coisa menos invasiva. Então tem essa linha um pouco mais conservadora e tem a linha que chegou, observou que é um tumor de mama, já submete a mastectomia, né? E aí a gente tem a mastectomia unilateral, que retira uma cadeia mamária inteira. Então, quando a gente fala de gato, a gente está falando de 4 pares de mamas, né? Diferente da cadela, que a gente tem 5 pares. Então, vai retirar todas as 4 mamas de um dos lados, ou já retira num único procedimento os 2 lados. Então, existem, né, essas recomendações, particularmente minha conduta. Então, eu realizo sim a citologia. Eu até vi que tem uma cliente, uma tutora e amiga nossa que
também teve uma gatinha com tumor de mama e justamente ela pode contar isso daí para nós, né, Natália? A gente fez citologia da amora, detectou, né, que era um tumor de mama e aí a gente foi e realizou a mastectomia unilateral. Então essa é a minha conduta. Não significa que quem já submeta o paciente a uma mastectomia esteja realizando uma conduta errada, justamente porque mais de 80% desses tumores geralmente são malignos. Então, existe também, né, essa indicação de já submeter o paciente para mastectomia, já que a biópsia, né, o histopatológico, que é retirar o tumor e mandar para avaliação, é quem vai realmente definir esse diagnóstico. A citologia, às vezes, pode não vir material, então tem várias particularidades da citologia aí que, às vezes, a gente acaba não conseguindo chegar ao diagnóstico que a gente queria, né? É porque, às vezes, nódulos muito pequenos para avaliação citológica, às vezes a gente não vai ter uma riqueza de material muito grande, né? E aí a gente sempre fica naquela... E aí entra naquela questão, é um tumorzinho pequenininho, vamos esperar crescer, vamos deixar crescer um pouco mais, né? Então, assim, se eu detecto esse nódulo pequeno, vamos falar aí de um nódulo de 3, 4, 5 milímetros, vai, que ainda vamos dizer que é um nódulo pequeno, e eventualmente eu não consigo um material, uma amostra representativa através da citologia aspirativa. Devemos já partir para a mastectomia? Normalmente, o que você acaba recomendando? Porque eu, particularmente, acho que a gente precisa operar esses gatos o mais cedo possível, tá? Eu tenho casos de gatas que foram operadas justamente com nódulos muito pequenos e mesmo assim, depois de meses, essas gatas tiveram metástases pulmonares, né? Então, eu acho que é uma doença que a gente não pode realmente ficar esperando, né? É grave, muitas vezes, esses tumores mamários, esses carcinomas mamários em gatas, têm um potencial metastático que é gigantesco, né? Então, no meu entendimento, eu acho que essas gatas têm que ir para a cirurgia o mais rápido possível, né? Não sei o que você acha disso. Concordo, eu assino embaixo. Então, assim, a questão da citologia é mais, né, para a gente verificar. Eu já peguei um caso, inclusive, que achamos que era tumor de mama e, na verdade, não era. Era um sarcoma, pensa. Então, é importante, né, se possível, realizar a citologia. Não é possível? Então, a gente já parte para a mastectomia, sim. E aí a gente tem, né, as duas linhas, tem quem faz a mastectomia radical, tem quem prefere fazer um lado e depois aguardar e fazer do outro. Mas é importante a gente fazer dos dois lados na gata, porque a gata, ela tem como se fosse um canal ali, né? Então tem uma comunicação entre as duas cadeias mamárias, então tem um risco grande de, às vezes, a gente só retirar uma cadeia mamária e depois, né, aparecer ali, após anos ou meses, tumores naquela outra cadeia que a gente não retirou. Então, é extremamente importante a gente fazer uma mastectomia radical aí nessas gatinhas. Então, você está dizendo que é sempre importante tirar as duas cadeias mamárias, certo? Concordo, acho que isso realmente é importante. Mas eu, particularmente, não gosto de fazer isso no mesmo momento cirúrgico, tá? Eu também. Eu acho que as gatas têm um pós-operatório muito sofrido, né? Não tem uma... Não que não dê certo, é obviamente que na esmagadora maioria das vezes dá certo, mas assim, eu acho que o pós-operatório de uma mastectomia radical, tirando as duas cadeias mamárias no mesmo momento cirúrgico, eu acho que pós-operatório é bem sofrido para elas. Então, eu prefiro fazer em 2 momentos. Tem gente que fica com dó, porque são 2 anestesias, 2 cirurgias, mas o pós-operatório a gente percebe que é bem diferente, né? Então, eu acho que você vai de encontro aí, né, ao que eu penso também, ou você acha que... Eu acho que tem um porém só nisso.
Se a gata tiver, no momento do diagnóstico, ela já tiver tumores nas duas cadeias mamárias, né? Eu acho que aí a gente não tem escapatória. Aí ela tem que ir para uma mastectomia radical mesmo, né? Porque aí o tempo joga contra também, né? Eu já submeti, eu já fiz cirurgia radical bilateral, então a gente realmente observa que o tempo de internação desses pacientes, porque eu peço para ficar utilizando opioide, né, metadona, aí uns 2, 3 dias, porque a gente vê que os animais sentem muito, então ficam, né, sem comer, não conseguem se locomover, então é bastante complicado para eles. E aí, quando a gente tem que fazer, então acaba que a gente já avisa, né? Prepara esses tutores que vai ser necessária uma internação mais prolongada, né? Que a recuperação vai ser mais lenta e um pouco mais complicada. Mas eu já fiz, sim, esse tipo de procedimento, até mesmo em casos de tutores que não tinham condição, que como eu atendia no hospital veterinário lá da UFG, então a gente atendia tutores às vezes muito carentes e tinha nódulo dos dois lados e a pessoa falava, doutora, se eu não operar agora, eu não consigo voltar e operar do outro lado. Então a gente acabava fazendo dos dois lados, né? Não era o ideal no sentido de que o paciente ia sofrer um pouco mais, né? Ia ser uma recuperação mais lenta, mas era o que a gente conseguia fazer, né? Para melhorar a questão de sobrevida desse paciente. Não, aí tem que analisar caso a caso, né? Situações e situações, né? Muito bem, ótimo. E agora eu acho que a gente entra numa parte que talvez seja, no meu entendimento, o mais importante, tá? Que é a prevenção. A Jéssica está mandando uma pergunta aqui importante, né? Mesmo castradas, elas podem ter câncer em qualquer idade. A gente responde isso falando do próximo item aqui, porque foi onde a gente teve mais perguntas, né? E eu acho que é o ponto-chave quando a gente fala de tumor de mama, né? Porque a prevenção envolve muitas vezes, alguns procedimentos, e o principal deles é a castração, né? Então, muito se fala da castração como prevenção do tumor mamário, do câncer de mama nas gatas, né? Então, temos aqui perguntas, por exemplo, castração evita tumores de mama mesmo se realizada quando o gato já está adulto, né? E em relação à castração precoce, então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso, Lorena. O que você considera aí como medida mais acertada em relação à castração para prevenção do tumor mamário em gatas? Primeiro, pode abordar isso, se você quiser, em pontos diferentes, no filhote, no adulto, fica à vontade, tá? Então, a gente tem muitos trabalhos nesse aspecto, né? Então, o que observa-se é que gatos que são castrados antes dos 6 meses de vida, então o risco dela desenvolver um tumor de mama é extremamente baixo. Então, é menor do que 9%. A gente protege essa gata, então a gente fala em 91% dela não desenvolver tumor de mama. Castrando antes dos 6 meses de vida? Se a gente castrar antes dos 6 meses, então o risco dela desenvolver um tumor de mama é menor do que 9%. Então a gente vai ter uma proteção aí de 91%. Já Certo. se for entre 6 meses e 12, né? 6 meses e 1 ano de idade, a gente já tem uma queda nessa proteção. Então, em vez de ser uma proteção ali de 91%, já reduz para 88%, mas ainda é uma proteção alta, né? Então, é importante a gente tentar castrar dentro de até 1 ano. Após 1 ano, né, entre 1 ano e 24 meses, a proteção da castração, da questão de prevenção, seria para 11%. Então, cai bastante após 1 ano. Então, a indicação principal seria antes de 1 ano, né?
E a gente tem alguns estudos demonstrando que após esses 24 meses, ou seja, após 2 anos de idade da gata, não tem benefício a gente fazer a castração. Então, por isso que é importante a gente tentar fazer de maneira, né, mais precoce, quando o indivíduo ali ainda está na fase jovem, né, filhote, porque depois que já teve a alteração, a influência hormonal, aí a gente não vai ter mais benefício nesse gatinho. Então, existem... Então, então mesmo castradas, né, depois dessa idade, elas podem ter câncer, né? Podem. E eu acho, antes de você continuar, eu acho importante citar que no momento do tratamento, no momento da mastectomia, se você entrar para o tratamento, para fazer a mastectomia dessa gata, e ela não for castrada, a Lorena falou no começo, é um tumor dependente, hormônio dependente. Então, essa gata, no momento da mastectomia, ela precisa ser castrada. Se ela não for, obviamente. Né? Então, você nunca vai entrar para uma mastectomia por conta de tumor mamário em gata e deixar a gata inteira, sem castrar. Você faz a mastectomia e, no mesmo momento cirúrgico, você castra. Isso é importantíssimo, né? E é tão importante você ter tocado nesse assunto, Carlos, que coisas que a gente, né, situações que a gente acaba vendo. Chegou, né, para nós lá na época, uma gata que havia sido submetida a mastectomia bilateral e não tinha sido castrada. E essa gata ficou prenha. Que, situa que situação. Meu Deus. Depois disso, nossa, eu fico assim, batendo bastante nessa tecla, né, de se o paciente vai passar por cirurgia, na primeira tem que ser submetida à castração, porque vai que Sim. acontece alguma coisa, né? Então tem que ser no primeiro a mastectomia mesmo, se for realizada unilateral. Se for bilateral, de toda forma tem que ser realizado o procedimento, né, da castração. Muito bem. Eu acho que você estava falando alguma coisa quando eu te interrompi. Você estava falando da castração, 6 meses, um ano, depois dos 24 meses, que não tem mais benefício nenhum, né? Você ia falar mais alguma coisa nesse aspecto? Que mesmo gatas castradas após essa idade podem desenvolver e dentro, né, mesmo que ela tenha sido castrada precoce, tem um risco, é mínimo, né? Mas existe o risco de desenvolver tumores. E aí, se tiver sido submetida à aplicação de anticoncepcional, aí o risco, né, é 3 vezes maior. Então, tem tudo isso que a gente já comentou. Temos pergunta aí. Lorena, essa castração tão precoce, era o que eu ia te perguntar agora. Paty, obrigado, porque você já antecipou aqui a pergunta que eu ia fazer para ela. Essa castração tão precoce teria algum prejuízo ou um impacto, que era a pergunta que eu tinha aqui justamente para fazer, no desenvolvimento físico e hormonal desse animal? Isso é uma pergunta recorrente, né? Quando a gente recebe os gatos, até os filhotes, né? Muita gente, quando traz o filhotinho para a gente, a gatinha para a gente, pergunta qual o melhor momento para castrar, né? Então, não só no momento não só para a prevenção do tumor de mama, mas assim, existe essa preocupação de qual o melhor momento de você castrar a gatinha, né? Então, isso é uma coisa recorrente. Se você puder discorrer um pouquinho, Paty, obrigado pela pergunta, viu? Se você puder discorrer um pouquinho sobre isso, seria legal. Sim, claro. Então, o que mais indicado seria, principalmente se tratando de filhote, a gente finalizar o calendário vacinal desse animal. Então, hoje a indicação é a gente terminar pelo menos com 16 semanas, né? Que dá aí mais ou menos 4 meses. Então, seria entre 4 e 5 meses que a gente terminaria todo o calendário vacinal desse gatinho. E aí, depois, né, de vacinado com todas as vacinas, né? Polivalente e antirrábica, em dia, fazer a castração desse animal. Então, seria por volta de 5, 6 meses após ter finalizado o calendário vacinal. Então, essa seria a principal indicação. Então, existem, né, casos, tem muita gente que fala, mas existe indicação de filhotes mais jovens.
Então, existe, né, essa indicação, só que o que acontece? A gente faz castração em animais mais jovens do que isso para controle de população, então para animais de ONG. Então, existe essa recomendação, principalmente, né, em Estados Unidos e Europa faz muito, mas pensando no bem-estar, né, pensando em evitar doenças, em qualidade de vida para o nosso gatinho, o ideal seria terminar o calendário vacinal e realizar a castração, que seria mais ou menos com 5, 6 meses de idade, se tratando de É, filhote. sim. Eu acho que o, o impacto que a gente tem da castração nesse período, quinto, sexto mês de vida, o impacto que a gente tem positivamente para a prevenção do tumor mamário, ele é muito positivo, ele é muito benéfico, né? Porque é uma doença muito grave e é uma doença comum, né? Então, no meu entendimento, o impacto positivo de castrar a gata nesse momento, quinto, sexto mês de vida, com o intuito de prevenção de câncer mamário, eu acho muito positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a castração realmente muito precoce, aí sim eu acho que existe um risco de a gente ter um impacto aí sim negativo no desenvolvimento físico desse paciente, né, desse indivíduo. Então, eu acho que a gente precisa só ter, como a Lorena falou, ter esse critério de entender que há uma necessidade de um desenvolvimento mínimo aí para que haja, né, uma certa maturidade até do trato reprodutivo para você poder fazer a castração. Inclusive se falava muito em cio, né, castrar antes do primeiro, do segundo cio. Lembrar que gata, né, gata é poliéstrica, né, então você não vai ter um cio muito marcado, como é na cadela, para dizer se é o primeiro, segundo, terceiro, quinto. Então, a gente tem que se guiar pela idade, como a Lorena está te citando, né, Lorena? E dentre essas alterações, né, que a gente vê, então, assim, indivíduos castrados muito jovens, a gente acaba vendo vulva infantil, né, no caso das fêmeas. A gente vê que tem um problema, uma dificuldade do fechamento ali das fezes, né? Então, esses gatos, eles ficam mais longos, né, mais esbeltos, com a face um pouquinho menor, né? Justamente por conta do fechamento, né, das fezes ósseas. Mas acaba que, como você disse, né, para a gente tentar prevenir o tumor de mama, a idade seria um pouquinho mais precoce, né, que seria entre 5 e 6 meses. E eu acho que nessa idade os benefícios são maiores do que os malefícios, né? Eu não tenho dúvida disso. Antes disso, a gente tem que avaliar caso a caso mesmo. Ótimo. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu tentar voltar um pouquinho. Eu vi uma de Ah, quimioterapia. isso. A Cris perguntou para o tumor maligno se o tratamento é a quimioterapia. Então, depois que a gente fez, né, a biópsia, retirou o fragmento e tudo, e a gente verificou que esse tumor, ele é maligno, então, o que a gente geralmente usa como parâmetro para verificar se é o caso ou não de fazer a quimioterapia? A gente geralmente verifica se esse tumor é um tumor maior do que 3 centímetros, então já seria um tumor que tem indicação de fazer a quimioterapia. Se tem metástase, né, em linfonodo ou no pulmão, também já tem indicação de fazer a quimioterapia. Então, a gente tem que avaliar a classificação dele. Então, tumores sólidos, eles são muito mais agressivos do que tumores túbulo-papilares. Então, vai depender da classificação aí e da graduação. A gente sabe que quanto maior a graduação histológica, a graduação, o que vai avaliar? Vai avaliar a diferença da proporção da célula, do citoplasma para o núcleo. Então, vai avaliar índice mitótico. Então, quanto maior
a diferença, quanto maior o número de figuras de mitose, tudo isso, mais agressivo é esse tumor, então tem indicação de fazer quimioterapia sim, porque se a gente não fizer, o risco desse animal vir a desenvolver novos tumores é maior também, e a questão de sobrevida também, então afeta bastante. Tem um trabalho de um paciente, comparando, né, os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos com quimioterapia, e aí os pacientes que não eram submetidos à quimioterapia, que não era realizado tratamento, o prognóstico foi de 5 meses, né, para esses tumores malignos. Então é muito importante, sim, a gente associar as técnicas, né, quanto necessário. Mas lógico, a químio sempre pós cirurgia, né? O tratamento nunca vai ser só quimioterápico, sempre cirurgia mais quimioterapia após, né? Tratamento de eleição, né, que a gente fala, é cirúrgico. Então, tem que fazer cirurgia. E aí a gente vai avaliar. Vai associar a cirurgia com químio, com imunoterapia, com vis, com álbum. Então, tudo vai avaliar. Tudo bem. Lorena, temos 2 minutos rapidamente. Sim. Gatas com síndrome de ovário remanescente. Essa tem que ser papum para a gente despedir, hein? Ai, gatos com síndrome de ovário remanescente pode desenvolver tumores? sim, porque se tem ovário, tem progesterona, tem estrógeno, então tem risco. É isso aí. Eu acho que tinha mais uma, ver se dá tempo. Castração química, tinha alguma coisa assim? Castração química potencializa o desenvolvimento de um câncer? Eu acho que a gente não tem muito estudo em cima disso, né? Falar. Eu também não saberia responder isso, não. Acho que a gente não tem muito estudo, muito parâmetro para falar alguma coisa nesse sentido. Até porque não é uma coisa rotineira para a gente, né? É indicada a castração cirúrgica mesmo. A química não é utilizada na prática, né? Muito bem. Então, último minuto aqui para agradecer todo mundo. Pessoal, obrigado. Lorena, foi um prazer. Obrigado por todas as informações. Acho que foi muito rica a live em informações. Então, obrigado aí por você ter topado participar com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou e uma boa noite. Tá? Quiser se despedir, pode se aproveitar e você tem mais uns segundos. Obrigada pelo convite, foi um prazer e precisando, né? Estamos aqui. Então tá bom, gente. Uma boa noite, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Sextou. Sextou. Tchau, tchau.